Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel Consani e esse é o seu podcast sobre Learning Analytics. Portanto, se você trabalha com processos de aprendizagem corporativa, se você é um amante de todo o arcabouço de conhecimento voltado para treinamento corporativo, para quem trabalha com educação corporativa, esse é o seu espaço e essa é a nossa comunidade que a gente está formando. Por falar em comunidade, já quero deixar aqui o convite para você seguir o Renato Gangoni, que é o participante, nosso convidado do episódio de hoje, e é um dos maiores especialistas em Learning Analytics no Brasil e também nos Estados Unidos. E claro, já deixo aqui também o convite para você se conectar com a gente lá no LinkedIn, tanto comigo, Daniel Consani, quanto com o Renato Gangoni, porque lá a gente vai poder trocar mais ideias, trocar mais insights por lá, e aí a gente fica em contato, o que é sempre um grande barato. No episódio de hoje, a gente vai falar como fazer do Learning Analytics o maior aliado dos seus treinamentos, e, como eu falei, quem participa hoje é o Renato, e eu já dou boas-vindas para o Renato. Tudo bem aí, Renatão? Tudo bom, Dani? Como tá essa Europa quente? Tá quente, cara. Estamos gravando hoje 37 graus e você já falou que aí tá parecido também. Aqui tá parecido, mas vamos nessa, vamos andando. Bem-vindo todo mundo, obrigado, vamos falar desse assunto maravilhoso. Boa. Só esclarecendo que quando eu falei aí, é que porque o Renato tá baseado nos Estados Unidos, como eu falei, e ele tá lá na Flórida, tá tão quente quanto aqui na Espanha, onde eu estou também. Renatão, então, pra gente começar essa conversa, a primeira pergunta que eu queria te fazer é qual é o primeiro passo para aplicar Learning Analytics nas empresas? E aí te pergunto isso porque, assim, eu acho que tem muita gente que tem a vontade, entende a importância de começar a trazer dados, a um suporte tecnológico mais robusto para todo o seu processo de aprendizagem corporativa, mas não sabe por onde começar. Então é isso. Qual é o primeiro passo para trazer Learning Analytics para dentro da organização? Boa. O primeiro passo, é igual a todos os projetos, né? Learning Analytics é um projeto que você tem que implementar, então a gente vai começar a fazer um projeto dentro da empresa. Como é que a gente implementa um projeto? É trazendo, né, patrocinador, né? Então falando com as pessoas que têm que te dar um suporte nesse processo, né? Conversando com os stakeholders. O projeto, o Learning Analytics é um projeto que ele é complexo na sua variável. Você tem muitas informações, você tem muitas coisas que você tem que falar. Então você tem que falar com a área do cliente interno, você tem que falar com a área de segurança da informação, você tem que falar com TI para fazer, né, APIs e etc. Então, é um projeto de uma complexidade alta, né? E isso envolve muita gente na tua organização que precisa estar engajado e envolvido nesse projeto. Então, vamos ao ponto, assim, como é que eu faço um projeto? Primeiro, eu tenho que definir os objetivos desse projeto. Então, Learning Analytics não é diferente. O que você ganha com isso? Né? E aí a gente monta um projeto e a gente leva isso para dentro da empresa e vai juntando esse time, né? Eu brinco que a gente junta a torcida a favor, né? Assim, todo mundo que está engajado nesse assunto, que entende a importância, e a gente traz isso para dentro, né? E assim a gente monta um projeto. O primeiro passo é o seguinte, sim. O que a gente precisa responder com o Learning Analytics? Né? Quais são as suas dores? Né? Estou falando isso porque eu estou exatamente num cliente nesse ponto. Então, a gente fez um movimento contrário. Então, a gente sensibilizou as pessoas estão engajadas, né? Agora, a gente fez uma POC dos dados, porque esse era um ponto crucial no projeto, né? A gente não sabia se os dados existentes eram os dados confiáveis e que a gente conseguia avançar com o projeto. Tá. Então, a área de treinamento, né, assumiu a responsabilidade, chamou todo mundo. Então, a área em si aprovou. A gente pegou um cliente interno deles, puxou os dados. Então, em vez de fazer um movimento de convencer todo mundo, stakeholders da empresa inteira, a gente faz uma POC. Né? Para quem não conhece, o termo POC é o Proof of Concept. Então, você vai fazer um teste de conceito. Né? Você vai ver a viabilidade do teu projeto. Deu certo?
aí você segue em frente para implementar. Então, assim, é um pouco do modelo, né, de gestão de projetos mais atual aí. Então, você faz uma POC, mas antes de fazer uma POC tem toda a sensibilização, pelo menos da POC. Você não precisa fazer a sensibilização da empresa inteira. Assim, vamos fazer uma POC. E aí, sim, você segue em frente. Sabe, acho que um modelo, para quem quer implementar um projeto, um modelo de inovação, né? Como é que a área de inovação das empresas implementa um projeto, eu acho que é um bom modelo, é um modelo bem interessante para a gente começar com Learning Analytics, até porque é um processo de inovação, né? Não é uma coisa que está aí, né? Você consegue pegar em qualquer canto, qualquer esquina. Mas eu acho bem legal, porque o processo de inovação é exatamente isso. Tu cria tu tem uma dor, tu cria uma solução para aquela dor, você faz um POC, que é um teste de conceito, o teste deu real, ok, deu certo, aí eu vou implementar, né, a solução, realiza e rollout, piloto e rollout. Né? Então, acho que esse é um grande modelo para a gente que está, assim, preciso, acredito, quero, mas não sei por onde começar. Então, bebe um pouco na água do processo de inovação, que eu acho que é um bom caminho. Assim. Boa. E você sabe que você falou uma coisa que eu acho que pouca gente atenta, que é a importância de ter patrocinadores internos, né? Você falou, ó, o time que está a favor, né? Você falou. Quer dizer, torcida a favor. A torcida a favor, né? Quer dizer, é importante ter uma galera ali que compra a ideia logo de cara, né? Mesmo antes da prova do conceito, digamos assim. Isso aí. É que quando a gente está falando de design thinking, é o ideation, ou a ideação, né? Que é exatamente isso, assim, cara, eu tenho uma ideia aqui, né? É o cara que compra a ideia no começo. No comecinho. E tá com vontade de apostar, né? Mas as mudanças, hoje em dia, só vem por aí, né, Dani? Assim, para pra pensar, né? Senão tu vai fazer o mais do mesmo sempre, né? É isso. E, Renato, queria te perguntar também, porque eu já vi em conteúdos que você compartilhou no LinkedIn e tudo mais, uma conceituação para levar o Learning Analytics para a prática, baseada num framework, entendimento, modelagem, prototipagem, resultado e phase-out. Sim. Onde entra esse framework nesse momento de levar para a prática o Learning Analytics? No desenho do projeto, né? Quando a gente desenha o projeto, né? Então vamos lá. Vamos desenhar um projeto. Então, projeto, primeira coisa que você tem que dizer o que tu vai fazer no projeto, quais são os objetivos e o porquê, que são as suas dores, que você está executando aquilo. Tá. O framework, ele é o como. Boa. Porque você também tem que falar. Né? Assim, tu tem uma dor, tu tem uma ideia, né? Tu sabe o que resolver, beleza, mas como é que você vai resolver? Então, ao você coletar e ao você arranjar esses patrocinadores que você precisa ou falar com esses stakeholders, um dos questionamentos que você precisa fazer, que você vai ter, é o como você vai implementar. Né? Então, qual a metodologia, qual é o processo de implementação, quanto tempo dura e etc. Né? A sua área de segurança da informação vai perguntar, a sua área de TI vai perguntar, né, o seu cliente interno, que vai ser a pessoa que vai consumir esses dados ou entregar esses dados para você, eles vão perguntar. Né? Então, você vai ter que abrir esse jogo. Né? E aí não tem muito problema você fala assim, ó, eu tenho uma parte, o processo de trabalho é esse. Vou fazer um entendimento, onde, na verdade, é um realinhamento ou a verificação do que você coloca como dor. Certo? Então, você colocou uma dor aqui, eu vou ter que resolver isso. Beleza? Então, o entendimento, quando a gente faz o processo de entendimento, a gente vai validar essa dor. Se essa dor é real ou não é real. Ou se essa dor que você tem é causa. É raiz, causa raiz, né? Tipo assim, a gente está chegando de fato na origem do problema. Se não a gente chegar lá, então não está resolvendo o problema. E você assim, aí é o clássico. Exatamente. Aí a gente volta para aquela outra conversa longa que a gente tem em treinamento,
do que a gente está resolvendo com o treinamento, né? Aqui é a mesma coisa. Tu vai ter que chegar na causa raiz aí, né? E a partir daí sair com alguma coisa, né? Então o entendimento é essa parte, né? E aí você tem toda a parte do framework de trabalho até, né, o phase out que a gente fala, que quando a gente entrega essa tecnologia, entrega essa máquina rodando, né? A gente entrega essa inteligência para o nosso cliente, para ele continuar a vida, né? Então, assim, então a gente tem todas as relações, né? A gente vem puxando lá todas as tarefas e todas as relações entre operação e treinamento e os cruzamentos atrás em relação à performance, né? Então, assim, é um framework. Então, respondendo, né? A gente coloca o framework no como dentro do seu desenho do projeto para você levar isso e angariar ou montar, construir essa torcida a favor que você precisa dentro da empresa para implementar o projeto. Boa. Mas aí eu acho que uma das principais dúvidas que ficam, e eu, inclusive, numa conversa recente com um executivo de RH, inclusive, que compartilhou comigo justamente a questão da dificuldade de levar para a prática após uma fase de entendimento. Beleza, ó, eu já sei qual é o meu problema, eu tenho dados e tudo mais. Aí, nesse framework que você já detalhou, vem a parte de modelagem e prototipagem. Eu acho que aí está o cerne da dificuldade de muita empresa. Eu queria que você, se pudesse, detalhasse um pouquinho como funciona esse processo de modela e prototipo. Ok. A nossa crença, né, ao modelar é o seguinte: como é que eu vinculo performance com treinamento? Tá. Né? Essa é a crença. Então, se a gente está fazendo um modelo de alta performance, e se você tem um treinamento para melhoria de performance, que eu acho que é todo treinamento que a gente tem hoje, tem que mirar né, nisso. Tem que mirar nisso. Você está falando assim, o processo de modelagem tu tem que fazer de um jeito que eu tenha que vincular treinamento com performance, ok? Como é que eu vinculo o treinamento com performance? Eu tenho que achar uma chave. Pensando em banco de dados, blá, 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 blá. Eu tenho que achar uma chave, ou seja, eu tenho que achar um ponto comum entre performance e treinamento. O que é comum aos dois? Tarefa. Né? Performance executa tarefa, treinamento treina tarefa. Então, a única coisa, o único ponto comum que até hoje eu achei entre performance e treinamento é a tarefa. O que você puxa de um lado para o outro? Tarefa, para um lado de performance, você puxa indicador. Uhum. Você puxa processo e indicador. Para o lado de treinamento, você puxa skill e treinamento. Ou seja, coluna central, tarefa, e eu estou falando o seguinte, ó, para treinamento, essa tarefa vira skill e esse skill vira treinamento. Módulos de treinamento. Sim. Trilhas de treinamento, etc. Para o lado de performance, esta tarefa vira processo, este processo vira indicador, porque é um processo que impacta um indicador. Perfeito. É o jeito que a gente tem de modelar. A prototipagem é a seguinte: eu quero saber se esta minha teoria é verídica. Certo? O processo que eu acho que impacta o indicador XPTO, né? Que tem a tarefa... Vamos lá. A tarefa que tem o processo que eu acho que impacta o indicador, tem o treinamento. Ou seja, a minha conclusão é a seguinte: se eu treinar esta tarefa, este indicador mexe. Perfeito. Agora eu quero saber se isso é verdade. Então eu vou fazer alguns testes, alguns treinamentos, que eu quero entender se isso aqui mexe ou não. E que testes são esses? Treinar.
Eu vou treinar, Já é eu treinar vou, mesmo. eu vou treinar Mas e imagino vou com um grupo menor. bem menor. Então eu vou treinar e eu vou entender o seguinte: mexeu esse treinamento ou não Uhum. mexeu esse treinamento? Agora, existe a possibilidade de eu treinar, existe a possibilidade de eu ler os dados, se você tiver, né, do passado. Assim, ó, Tá, quando um cara treinou, isso aqui mexeu. Então você tem essa relação real, perfeito. Tá. né? Você consegue fazer essa relação real. Então existem duas possibilidades na hora da prototipagem. Você fazer um protótipo, um piloto, Uhum. né? Ou seja, eu vou fazer um treinamento, vou entender, vou mexer e vou acompanhar, né, esse comportamento desse indicador, ou eu vou pegar uma coisa do passado que não seja tão distante, né? Então, e entrar e falar assim, e considerar que, fala assim, ok, existe essa relação, Fantástico. Cara, é né? super detalhado e super validado, né? Ao longo do framework, há vários Tem que checkpoints, ser. né? De validações daquilo que tá sendo Tem que ser, executado. porque depois disso você coloca isso num sistema. Ou Uhum. seja, a gente vai automatizar todo este processo para você. Então, se eu entrar num processo de automatização dessas relações, porque tu não vai fazer isso toda hora, tu tem um Claro, volume claro. gigantesco, então eu tenho que automatizar esse processo para você. Se eu entrar num processo de automação sem essa validação, pode dar uma miopia que pode dar um estrago bem Total, grande, inclusive, total. né? Então, assim, por segurança que eu digo dos dados, e não segurança do dado de invasão, mas segurança da tomada de decisão, a tomada de decisão que você vai ter ali em cima dos dados que tu está gerando, é melhor tu validar. Claro, claro. Melhor tu E aí, validar. quando a gente chega na fase dos resultados e do acompanhamento desses resultados e tudo mais, uma dúvida que eu tenho é de que maneira, no processo de Learning Analytics, o acompanhamento desses resultados difere de um acompanhamento normal, digamos assim, do tradicional ROI de TID e tal, não sei o quê. Que tipo de postura é diferente quando a gente fala Learning Analytics, a gente acompanha resultado desse jeito? Tá, primeiro que a gente não tá, né, eu acho que já comentei no passado aí com um webinar que eu tive aqui sobre a pesquisa com CFO, né? Acho que a Sim, gente sim. já falou ano passado, assim, eu não estou procurando um ROI neste momento, né? O que eu chamo, assim, qual é a diferença? De via de regra, tá? Resultado de treinamento você acompanha 3 meses e você ignora ele. Não vou falar que todo mundo faz isso, mas você ignora ele. Você não acompanha isso. Então você faz um piloto, né? Você acompanha o resultado do piloto, você diz assim, pô, o treinamento deu certo. Eu fui embora, né? O que o Learning Analytics te provê? Eventos aleatórios na empresa, ou seja, é o que eu chamo de eventos aleatórios, ok? Ou seja, tem uma mudança de mercado, tem uma mudança de política, tem uma mudança de produto, tem alguma mudança que aquele ecossistema, aquele equilíbrio do ecossistema mudou. Ou seja, aquele treinamento que você estava fazendo talvez não funcione mais. É de se Por, supor, né? Sim. porque você teve uma mudança de mercado, porque você entrou um player novo no mercado, porque você mudou o produto, porque N, né? A empresa é um organismo vivo, né? Então, assim, as coisas mudam toda hora. Mudou o posicionamento da empresa, mudou o presidente, mudou a diretoria. Tem N, que a gente não consegue nem listar aqui os motivos que interferem nesse ecossistema da empresa. Ou seja, em que momento eu sei que meu treinamento não funciona mais? No modelo tradicional de resultado? Tu não sabe. Porque, via de regra, você entra, você faz um piloto, você avalia o resultado durante 3 meses e você ignora esse Depois. cara, né? Na Uhum. maioria das empresas. Tem empresas que tem mais voltado para dados, né? Você
e você sabe que existe principalmente call center, por exemplo. Então você tem uma relação de dados de relatório de performance muito grande, então você até consegue perceber, né, uma mudança, mas daí você voltar a treinamento e rever o treinamento baseado nisso já é uma outra história, né? Ele sabe que tem uma queda de performance, mas não necessariamente ele volta em treinamento. Quando tu está fazendo o Analytics, você sabe que teve uma queda e você revê e fala assim, este cara não foi uma turma, um grupo de pessoas que tiveram queda. Essa queda está em constante, ou seja, a partir desse ponto aqui, isso aqui, né, ficou em descendente. Essa curva de performance dessas pessoas está em descendente. Ou caiu. Então você sabe o ponto, o tempo, né, em que momento que teve essa queda. Tu vai entender dentro daquele time frame ali, assim, timestamp, o que precisa, o que aconteceu que fez a minha queda de performance. Talvez seja um player novo, talvez seja... E aí você tem que revisitar o seu treinamento e ajustar baseado no que eu chamo de evento aleatório, né, para tentar trazer essa curva para cima. E é isso. Não tem muito jeito. Agora, para você fazer isso sistemicamente e no volume das corporações aí, das grandes empresas, você tem que ter um sisteminha que te gere esses alertas, né? Esse é o ponto. Porque isso na mão complica um pouco, né? É um volume muito grande. Claro. Então, por isso, a questão lá de trás do objetivo tem que ter patrocinador, tem que ter torcida a favor, e você vai esbarrar nesses pontos. Não dá para fazer nada sozinho e sem muito planejamento, né, Renatão? É isso aí. Não se faz mais, né, cara? Assim, a gente não faz mais nada sozinho há muito tempo, né? É isso. Cara, obrigado por ter participado de mais esse episódio. Eu que agradeço. E obrigado por ter compartilhado tantos insights legais também. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, Dani. Tamo junto aí. É isso aí, a gente falou hoje sobre Learning Analytics e, óbvio, como tornar o Learning Analytics um dos principais, se não o principal aliado da sua estratégia de aprendizagem corporativa, de desenvolvimento humano. E eu espero que você tenha curtido o meu bate-papo de hoje com o Renato Gangoni. Falando nele, deixo o convite, renovo o convite para você seguir o Renato e também se conectar comigo lá no LinkedIn, porque a gente sempre está compartilhando insights e novos conteúdos todas as semanas, a cada quinzena pelo menos tem conteúdos novos lá no LinkedIn, você pode se conectar com a gente e a gente vai trocando essas informações e esses insights juntos por lá. Deixo também o convite para você assinar o feed do podcast aí no Spotify. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do Spotify ou também no YouTube, caso você esteja ouvindo e vendo a gente pelo YouTube. Tá bom? É isso aí. Espero mais uma vez que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.